Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim, tenho certeza que todos com Deus estão muito bem. Estou aqui para mais uma aula de como preparar uma mensagem, como elaborar um sermão, como interpretar um texto e a parte principal, o alvo da mensagem que vai ser aplicado na igreja. Então, eu gostaria muito que você prestasse muita atenção. Como elaborar uma mensagem? Primeiro, quem é a personagem principal da história que você está lendo? Qual é? Quem é a pessoa? Quais são os textos bíblicos que narram a sua história? Eles se fazem presente em outros textos da Bíblia? Ou seja, este mesmo personagem que você encontrou em Gênesis tem em Marcos, tem em Apocalipse? Em que época viveu? E que época esse personagem viveu? Se era Jonas, Elias, Eliseu, Moisés, Jó? Em que época ele viveu? E como ele viveu? Como que eram as condições de vida desse personagem? O que ele comia? O que ele gostava de fazer? E com quem ele viveu? Quem eram as outras pessoas que faziam parte da sua vida? Por exemplo, Jesus viveu com Pedro, Tiago, João. Elias viveu com Eliseu. Quais as características da época em que viveu? Era uma época de fome? Era uma época de bonança? Era uma época que não chovia? E quais os pontos positivos da sua vida? Qual o ponto positivo que você pode tirar desse personagem? Ele fazia o bem, ele curava os enfermos, ele pregava, ele visitava, era uma pessoa humilde, sabia perdoar. Quais os pontos negativos? Ele era uma pessoa mau, enganava, mentia, adulterava, roubava, matava. Qual a sua relação? Ou melhor, qual a relação desse personagem com Jesus? Esse personagem tinha alguma coisa a ver com Jesus? Como José foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído por Judas. José foi vendido. Judas vendeu seu senhor. O que em sua vida te chamou mais atenção? O que na vida desse personagem te chamou mais atenção? Foi um milagre extraordinário? Foi a humildade dessa pessoa, a sinceridade, a comunhão com Deus? Qual a maior contribuição? O que você vê de mais especial na vida dessa pessoa? Em que ponto mais me identifico com esse personagem? Como que você se identifica com essa pessoa? Você é humilde? Ele era humilde? Ele perdoava, você também perdoa? Ele sabia amar, você também sabe amar? Sua família, sua igreja? De que modo sua vida me fala? Como que a vida desse personagem pode falar com você? Que você deve pedir perdão para alguém? Que você deve buscar mais a Deus? Que você deve orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia, fazer visitas, ir mais na igreja? Quais as lições desse personagem para o dia de hoje? Quais as lições? Se ele fazia tantas coisas boas, hoje nós devemos fazer muitas e muitas coisas boas também.
Que ideias sermônicas o estudo dessa vida sugere? O que sugere para você? O que você pode fazer com isso? Como é que você pode chegar lá? Te sugere o quê? Você ir pregar, ler esse mesmo personagem para outra pessoa, contar a vida desse personagem para outras pessoas. Quero te dar um exemplo aqui de como fazer. Quero mostrar a vida do personagem Elias, que está em 1 Reis 17, verso 1, e os textos bíblicos que acompanham a vida dele. 1 Reis 17, verso 1 ao 19. 2 Reis 1, 2 até o 14. Outras fontes de fé. Quando viveu? No século 5, 15. No século 5 a.C. Com quem viveu? Com o rei Acabe, Jezabel e a viúva de Serepte e Obadias. Pontos positivos de sua vida, da vida de Elias: obediência ao Senhor, fidelidade, coragem, persistência e autoridade. Pontos negativos da vida de Elias: medo, desânimo, depressão, decoerência. Ponto que me chama mais atenção: ter sido capaz de enfrentar 850 profetas e correr de medo de uma mulher. Veja bem, hein? Enfrentou 850 pessoas e correu de uma mulher. Qual a sua maior contribuição? Em todo o seu ministério, Elias diz que só o Senhor é Deus. Qual a relação da personagem com Jesus? Jesus mencionou em Elias em Mateus 11, 14. Jesus foi confundido com Elias. Mateus 16, verso 14. Elias esteve na transfiguração com Jesus. Mateus 17, verso 3. Em que ponto me identifico com este personagem? Algumas vezes posso fazer proezas, mas me cuidar para não me exaltar. Para que não me leve ao desânimo. Esses são os pontos positivos, pontos negativos da vida de Elias, do qual nós aprendemos aqui, que foi mais profundo do que a outra aula. Então você deve mostrar vários e vários pontos positivos, negativos, a época em que viveu, as condições que viveu, com quem viveu, quanto tempo viveu, quem era o personagem principal, como me identifico com esta pessoa, quais as lições que traz para mim nos dias de hoje. Então é isso, mais uma aula de homilética. Que Deus abençoe a todos.